Gente, hoje nós vamos falar de graduação à distância, a famosa EAD. Mas antes disso, eu gostaria de primeiramente agradecer as várias visualizações que o canal está tendo em tão poucas semanas de estreia. Muito obrigada a todos! Eu quero deixar claro que o curso EAD que eu tô falando é no que condiz a área de português e inglês, que é a área que eu conheço. Eu não estou apta a falar de outras áreas. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu vejo que tem muito preconceito sobre a EAD por parte de pessoas que nem ao menos conhecem. Em geral, não existe uma graduação totalmente à distância. Pelo menos a que eu fiz, todas as provas eram presenciais. Ou seja, não adianta você ficar pensando, porque eu vou entrar no cursinho à distância só pelo diploma, vou pagar alguém para fazer tudo pra mim. Isso não existe, você vai ter que fazer as provas, então você vai ter que estudar para isso e você só vai conseguir o seu diploma se você passar nessas provas, simples assim. Vamos dizer que é o aluno que faz o professor e pensando dessa forma, é o aluno também que faz a sua universidade. Então não existe assim uma universidade péssima, não existe assim um professor horrível. Muitas vezes o problema está no próprio aluno e ele deixa de se enxergar e só enxerga as coisas que estão ao seu redor. Então, como eu fiz a graduação à distância, mas também fiz a graduação presencial, eu pude observar os dois lados da história. E posso falar pra vocês, tem gente que não vai fazer os seus trabalhos, tem gente que não vai fazer direito a sua prova, tem gente que não vai estudar nos dois lados, tanto no presencial quanto no EAD. Isso existe em qualquer lugar do Brasil. Mas também tem aquele aluno esforçado que vai dar o seu jeitinho de fazer, de estudar, mesmo sem tempo, de todas as formas. E justamente o tempo é um fator que tem feito a procura pela EAD crescer muito no Brasil. Isso porque quando as pessoas têm filhos, quando as pessoas trabalham, ou quando moram longe de universidade, moram em cidades pequenas ou cidades muito grandes que é difícil se locomover, é realmente muito complicado de estudar. Mas com a EAD abriram-se portas de estudo para diversas pessoas em diversas regiões do Brasil. Bem, polêmicas à parte, vamos ao que interessa. O meu curso de Letras Português e Inglês tem a duração de 3 anos. No entanto, como eu já havia feito um ano de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa, quando eu ingressei nessa segunda graduação, eu consegui eliminar várias disciplinas, ou seja, não precisei fazer elas novamente porque eu já havia feito. Então, minha graduação teve a duração de mais ou menos 2 anos e meio por causa dessas disciplinas que eu eliminei. Então fica aí a dica. Caso você já tenha começado a fazer uma graduação e não terminou, ou esteja fazendo e queira migrar para o âmbito da EAD, você pode fazer o reaproveitamento de algumas disciplinas, sim. Na graduação que eu fiz, a gente não teve essa separação comum nas presenciais de semestral ou anual. Lá a gente trabalhava por módulos. Outra coisa que eu achei muito interessante foi o fato da gente não fazer várias matérias ao mesmo tempo, como acontece na presencial. Na universidade presencial, eu fazia em torno de 8 a 9 disciplinas por ano, o que eu considerava bastante, porque tinha muitos trabalhos de todas elas para fazer ao mesmo tempo, e isso era muito desgastante e às vezes a gente não conseguia estudar toda uma disciplina a fundo. Já na EAD, eu fazia geralmente 2 disciplinas por vez no máximo, então eu tinha um tempo maior para estudar mais a fundo cada uma delas. Além disso, cada disciplina que eu cursava, eu recebia uma apostila com todo o conteúdo da disciplina. Ou seja, além das aulas que os professores da universidade gravavam e eram transmitidas pela plataforma virtual oferecida pela universidade, eu também tinha essa apostila onde todo o conteúdo estava nela. Isso foi algo que eu gostei bastante, porque agora, mesmo após terminar a graduação, caso me surja alguma dúvida de determinado assunto, eu posso voltar até a minha apostila e consultar aquele conteúdo. Uma dúvida bastante comum é sobre a conversa de aluno para com o professor, já que a graduação é à distância. Mas posso falar que a comunicação torna-se às vezes até mais simples, porque muitos alunos têm vergonha de fazer perguntas na sala de aula por medo do que os colegas vão pensar, do que o professor pode pensar, será que a minha pergunta é muito idiota? Esse professor vai me responder de tal jeito ou de outro jeito. Então, quando você está fazendo a graduação à distância, você vai mandar um e-mail para o seu professor ou para o seu tutor, e às vezes vai ser mais simples. A resposta às vezes pode demorar até 24 horas, mas o seu professor vai tentar te responder da forma mais didática possível. E ainda, falando sobre os professores,
Muitos professores vão ser os mesmos que dão aula na universidade pública. Não há tanta diferença assim. Vão ser mestres, vão ser doutores, vão ser pós-doutorandos. E são professores que têm a mesma capacidade que os outros. As videoaulas disponibilizadas na plataforma online ajudam bastante o aluno, porque caso fosse numa presencial e você não pudesse ir à aula determinado dia, às vezes por assuntos de saúde, ou trabalho, ou tudo mais, você não teria a oportunidade de rever o que o teu professor falou. Agora na Universidade EAD, você pode rever o que o professor falou, porque os vídeos vão estar disponibilizados lá para você assistir quantas vezes você quiser. Só que é claro, vocês têm que observar que todas essas várias opções maravilhosas que eu estou dizendo aqui dependem muito do aluno, porque o vídeo vai estar lá, a apostila vai estar lá, o professor vai estar lá para esclarecer as dúvidas do aluno, mas se o aluno tiver interesse, nada disso vai adiantar. Da mesma forma na universidade pública, da mesma forma na universidade particular, presencial. Vai ser sempre assim, grande parte vai depender do aluno ir atrás do conhecimento, porque o professor é um mediador, o professor não tem como ele dar o conhecimento dele para o aluno tem que participar dessa atividade. Como eu já mencionei, a prova sempre foi presencial na minha graduação, mas além dessa prova, que valia 6, tinha outras atividades que valiam ao todo 4. Essas atividades eram distribuídas entre questionários, entre algum trabalho manual, entre textos de interpretação e afins. Embora no trabalho você pudesse pesquisar na internet, consultar algum amigo, ou até mesmo como algumas pessoas fazem, infelizmente, pagar para alguém fazer esse teu trabalho, nas provas seria somente você e não teria outra alternativa. E realmente posso dizer que as provas eram difíceis para quem não estudou. Se você não soubesse o conteúdo, você não conseguiria realizar a sua prova. Mas é claro que as críticas vão existir de qualquer forma. Ah, fulano tá fazendo graduação EAD. Ah, mas é EAD. Ah, fulano tá fazendo graduação particular. Ah, mas é particular. Ah, fulano tá fazendo graduação na universidade pública. Ah, mas esse curso aí qualquer um faz. Mesmo a maioria das graduações EAD sendo pagas, há agora uma grande avalanche de universidades que estão oferecendo EAD gratuitamente, como é o próprio caso da Unicentro, que oferece algumas graduações EAD. Você vai ter que ir até o polo, fazer as provas ou ter algumas aulas de vez em quando, não é presencial de todos os dias. Mas caso o polo seja longe de você e só tenha uma particular perto, você ainda pode tentar conseguir bolsa pelo ProUni. Algumas bolsas até mesmo pela própria universidade, com o Enem ou com seu desempenho em algumas disciplinas. No meu caso, ainda, eu consegui uma bolsa atleta, que é um outro tipo de bolsa que a minha universidade oferecia. Outra dúvida que pode surgir é sobre o seu diploma. Ah, mas será que o diploma EAD vale menos que o diploma presencial? Não, não vale. Caso você vá fazer um concurso público ou o próprio PSS, que é bastante famoso aqui no nosso estado, você vai apresentar o seu diploma ou a sua declaração de estudante e ela vai valer a mesma coisa, independentemente se você está fazendo uma particular, se você está fazendo uma pública, se é EAD. Aí você pode se perguntar, ah, mas será que EAD é para mim? Então você tem que pensar em algumas coisas. Você tem comprometimento? Você consegue fazer uma organização da sua universidade, o seu trabalho, a sua família, os seus amigos? Porque você vai ter um tempo que você mesmo vai ter que reservar para a sua graduação. Porque não vai ter um horário determinado que você tenha que ir lá assistir a aula, que você tenha que ir lá e fazer os seus trabalhos. Você vai ter que organizar esse momento. E a pergunta do vídeo era, graduação EAD vale a pena? Na minha opinião, tendo em vista a minha experiência em letras, português e inglês, sim, graduação à distância vale a pena, mas depende mais do aluno do que da graduação. Como qualquer graduação, a EAD vai te oferecer grandes bases da sua formação. No entanto, você sempre vai ter que procurar, você sempre vai ter que pesquisar. Você, quando entra na universidade, deixa de ser apenas um estudante e passa a ser também um pesquisador. Portanto, a sua parte, enquanto pesquisadora, é muito importante nesse processo de aprendizagem e de formação. Vamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga nas minhas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Beijo!